Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nosso Secreto com Deus. Meu nome é Ana Paula Montenegro. Esse canal, ele é a extensão de um podcast que já existe lá no Spotify, que o nome também é Nosso Secreto com Deus. E eu uso aqui esse espaço aqui do canal para poder expandir alguns assuntos, para poder expor e compartilhar alguns estudos bíblicos que eu faço, que se eu for botar lá no Spotify vai ficar muito longo, vai ficar muito comprido, mas se você tem interesse em conhecer, vai lá, visita, e se você veio do Spotify, seja bem-vindo também, seja bem-vinda, e vamos conversar aqui. Eu gosto de conversar sobre aquilo que o Senhor fala comigo, sobre aquilo que eu descubro através da palavra, sobre aquilo que o Espírito Santo me comunica através da palavra, e eu trago aqui o meu ponto de vista humano a respeito, a respeito da palavra, obviamente orientado pelo Espírito, né? Porque de nós não vem nada de bom. Bom, é o seguinte, hoje o meu objetivo é responder um questionamento que eu recebi em um dos comentários essa semana. E esse questionamento é o seguinte, como saber que o meu relacionamento com Deus, ele tá indo bem? Como saber que eu tô no caminho certo, que Deus, ele tá se agradando de mim? Como é que você mede o sucesso do seu relacionamento com o Senhor? O meu objetivo não é te dar a resposta pronta, mas é fazer você pensar para que você chegue à sua resposta. Porque nós somos seres humanos diferentes e nós, consequentemente, teremos respostas diferentes dependendo da realidade que a gente viva com o Senhor. E hoje eu queria começar, vamos estruturar, vamos entender o que é, primeiramente, um relacionamento com Deus, certo? Um relacionamento, assim como o de duas pessoas distintas, só acontece se houver uma pessoa e outra pessoa. Não existe você ter um bom relacionamento consigo próprio. A gente usa essa expressão para entender sobre a respeito de se sentir bem, se perceber bem os sentimentos. Mas um relacionamento, de fato, ele acontece entre duas pessoas, é uma relação entre duas partes. Não é unilateral, ele é bilateral. É você e mais um, certo? E com Deus é da mesma forma, certo? Outra questão também que a gente precisa ter isso em mente é que dentro de um relacionamento amoroso, dentro da família, entre amigos, existem expectativas a respeito daquele relacionamento. O que eu espero daquele relacionamento e o que a outra parte espera de mim naquele relacionamento. Se for um relacionamento amoroso, eu espero o quê da outra parte? Eu espero fidelidade, eu espero carinho, eu espero atenção, eu espero intimidade. E a outra parte também espera isso de mim. Então, se eu entrar num relacionamento amoroso e não houver fidelidade, eu já estaria tendo as minhas expectativas lógicas dentro de um relacionamento amoroso frustradas, completamente frustradas, certo? Isso a gente precisa ter em ponto. Por exemplo, um relacionamento entre pais e filhos. Quais que são as expectativas dos pais em relação aos filhos? Um filho obediente, um filho estudioso, um filho que cumpre com as suas atividades, um filho que honra os seus pais, que obedece. Não é um capacho do pai e da mãe, mas é um filho que dá bons frutos, baseado na educação que o pai e a mãe deram. E quais são as expectativas dos filhos em relação aos pais? Que os pais sejam amorosos, que os pais cuidem deles, dê toda a provisão que eles precisam, seja livros, material escolar ou coisas emocionais, no dia a dia, roupas, amor, carinho, atenção, eduque. Essas são as expectativas. Qual é a grande questão, por exemplo, nessa questão de família? A maioria das famílias estão quebradas, são disfuncionais, porque elas não atendem às expectativas que se deve ter entre pais e filhos. Tanto os filhos falham, como muitas vezes os filhos falham por causa de negligência do papel dos pais. E isso acontece em todos os cenários que a gente possa imaginar da vida humana. Como eu falei, relacionamento de amigos, familiares, colegas, trabalho, muitas vezes, e relacionamento amoroso. Então, com Deus é da mesma forma. Nós vivemos um relacionamento com Deus. Nós temos nossas expectativas do Senhor. E o Senhor já mostrou que Ele supre além daquilo que a gente precisa. Afinal, nós não merecemos nada. Mas o Senhor nos deu Cristo
como aquele que nos une de volta a Ele, apesar dos nossos pecados, aquele que se fez maldição para nos unir novamente a Deus, como ponte que nos une, que nos leva daqui, de onde eu tô, como pecadora, até um Deus que é santo, que é intocável, e Deus nos viabiliza isso, está na presença de Deus. Além disso, o Senhor, ele provê o pão de cada dia pra gente, a roupa que você tá vestindo, a cama que você dorme, a água que você toma banho. O Senhor renova todas as misericórdias dele todas as manhãs. Se ele não renovasse as misericórdias dele, nós estaríamos mortos nesse exato momento. Não haveria motivos para acordar. O Senhor derrama da graça dele, que é tudo aquilo que a gente não merece, o Senhor nos dá. É a saúde, é a esperança de uma nova vida, é um sucesso no trabalho, é a prosperidade no sentido amplo, tá? Não é necessariamente dinheiro, é saúde, família, ter pessoas perto de você que te amam. Enfim, Deus nos dá tantas coisas que você poderia fazer uma lista infinita de coisas que o Senhor te dá que eu sei que você sabe que você não merece. Então, o Senhor, ele já cumpriu os deveres dele nesse relacionamento no momento em que ele escolhe nos amar. Porque o Senhor, ele é amor, certo? Nós somos amados, independente de você crer, de você entender o amor de Deus, não muda o fato de que você é amado. De que o Senhor teceu você no ventre da sua mãe. Ok? E que o Senhor entregou Cristo por amor a nós, para nos salvar do nosso próprio pecado. Eu acho que isso já é suficiente. O Senhor supre além daquilo que a gente precisa. Mas você sabe quais são as expectativas de Deus nesse relacionamento? É isso que a gente vai ver hoje. O que Deus espera de nós? Se você já leu a Bíblia toda, ou se você já deu uma catucada básica na Bíblia, você percebe que Deus, ele esperava coisas específicas do povo lá, dos hebreus e dos israelitas. Esperava o quê? Fidelidade, amor, devoção, adoração. Afinal, ele é Deus. Ele tinha essa expectativa, ele entregou tudo dele para aquele povo, escolheu aquele povo como povo santo, e ele esperava uma atitude contrária, né? Não é contrária, mas uma atitude, uma correspondência daquele povo em relação a tudo aquilo que ele tinha feito. Não é que Deus, ele faz para que a gente faça de volta, mas ele deseja ter um relacionamento com a gente. O Senhor, ele deseja estar junto da gente. Só que a gente também não pode, a gente tem que entender o seguinte, assim como a gente não gosta de estar dentro de um relacionamento abusivo, um pai que não corresponde com as suas funções de pai, ou um namorado, uma namorada que não corresponde com as suas funções, que é infiel, que maltrata, que xinga, que fala mal, que te reprime, o Senhor também não quer. Ele quer estar num relacionamento que seja bom para ele também. Que corresponda a tudo aquilo que ele está entregando. Isso a gente não tem como não entender, porque nós, seres humanos, desejamos ser amados e cuidados da mesma forma. Então, o Senhor, ele também espera de nós alguma atitude. Não como uma obrigação, mas como uma resposta de amor. Se você declara que ama o Senhor, mas você é infiel, você é desobediente, entre tantas outras coisas que a própria palavra fala, obviamente, talvez você não ame o Senhor. Eu poderia terminar o vídeo aqui, mas eu quero levar você um pouquinho mais fundo. Na palavra, lá em Deuteronômio 6, 4, 5, existe um versículo, na verdade é uma união de dois versículos, que se chama chamar, S-H-A-M-E, transcrevendo para a nossa linguagem, para o nosso alfabeto. Chamar. O chamar, ele é como se fosse um mantra, digamos assim, uma oração que os judeus eles repetem praticamente sempre, para que eles possam não se esquecer daquilo que é a vontade de Deus. Ou seja, eles amam a Deus a ponto de todos os dias de manhã, eles declararem o chamar para que eles não venham a pecar contra Deus, ou que eles venham a minimizar os pecados deles durante o dia, que eles não venham a pecar naquilo que eles sabem que eles não devem pecar, certo? E a gente vai ler o chamar, e eu vou explicar algumas expressões muito chaves do chamar, para que você possa, na medida em que eu vou falando, ir consultando o seu próprio coração. O chamar está lá em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Vou ler agora. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Esse é o chamar, é a oração que os judeus fazem para sempre se lembrarem daquilo que é a vontade de Deus. E eu quero que você entenda. Certamente você já deve ter ouvido esse versículo, porque é famosíssimo, né? Até pra gente que é cristão é muito famoso, de amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Lá no Novo Testamento a gente vê Jesus, ele resumindo a lei, toda a lei, que é gigante, em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, o chamar é extremamente famoso e deveria ser conhecido por você, pelo menos. Então vamos entender. Quando a palavra fala ouça, ó Israel, o nome ouça, que seria traduzido como escute pra gente, né? Escutar, ouvir, significa o chamar. S-H-A-M-E. O chamar, ele, no hebraico, ele tem um significado de ouvir e fazer. Ou fazer. Então, quando a palavra fala assim, ouça, ó Israel, ele está chamando a atenção de Israel, do povo. Ele está, obviamente, se a gente trazer para nosso contexto, ele está chamando a nossa atenção. Ouça, ó povo de Deus, ouça, ó igreja. Mas não é só ouça de ouvir, mas preste atenção, escute, preste atenção e haja conforme aquilo que eu estou lhe comunicando. Então, quando a palavra fala ouça, ó Israel, ou pra gente, ouça, ó filhos de Deus, cristãos, igreja de Cristo, escute, medite sobre aquilo que está sendo dito e faça algo, corresponda àquilo que está sendo dito. Segunda palavrinha que ele usa lá embaixo, que eu quero trazer o significado, né, original, é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Ame, esse ame é traduzido como ahavá, ahavá, A-H-A-V-A, certo? A palavra do hebraico dela tem esse som, ahavá. E ahavá não é um amor como a gente aqui ocidental está acostumado, que é o amor de sentir aquele apertinho no coração, aquela coisinha ali. Não, esse ahavá é um amor que ele não se traduz como sentimento, ele se traduz como uma uma ação de algo que você declara com a sua boca. Então, se eu digo que eu amo o meu pai, eu não simplesmente amo o meu pai, tipo, ai pai, te amo. Eu correspondo a essa ideia de amor agindo. As pessoas vão saber se eu realmente amo o meu pai vendo como eu trato o meu pai. Então, se eu cuido do meu pai, se eu tenho atenção por ele, se eu honro ele, se eu sou obediente a ele, se eu honro o sobrenome dele, digamos assim, de fato, isso prova que eu o amo. Essa é a maior prova de que eu amo. Não é dizer que eu amo meu pai. Não é falar para as pessoas que eu amo ele. Mas é o que eu faço que corresponde ao fato de amá-lo. Entendeu? Então, amor, ahavá, é isso. Então, quando a palavra fala ame o Senhor, o seu Deus, viva esse amor. Corresponda com práticas, com ações a esse amor ao Senhor. Aí vamos lá, próxima palavra que ele traz. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. No hebraico, coração, na verdade, a palavra coração, ela traduz pra gente o sentido de coração, mas não tem a ver com coração, o órgão. Tem a ver com uma mistura de coisas, na verdade. A palavra para coração, digamos assim, é lev, L-E-V, que tem a ver não com o coração, mas tem a ver com a nossa mente e tudo aquilo que envolve a nossa mente. O nosso intelecto, os nossos sentimentos. Abrange, é o centro da nossa existência. Tudo que fazemos, pensamos, todas as escolhas que tomamos está aqui. E aqui também. Não no coração, o órgão coração. Mas nós sentimos, e quando nós sentimos tristeza, alegria, raiva, ira, geralmente nós atribuímos os nossos sentimentos a essa região aqui, que é a região do coração. Mas tudo acontece aqui, ó, na mente. Só que antigamente as pessoas não sabiam disso. A medicina não era avançada ao ponto deles conseguirem conectar de onde vem um sentimento com o cérebro, mas sim com aonde eles sentiam a angústia, a tristeza, a alegria, a euforia. Então, o lev, que é ame o Senhor de todo o coração, quer dizer ame o Senhor de toda
a parte do centro da sua existência, a parte dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas decisões, dos seus desejos, de todo o seu coração, de tudo aquilo que rege aquilo que você sente, aquilo que você decide, aquilo que você pensa. Isso é o lev, que é ame o Senhor de todo o seu coração. E temos a palavra agora também de toda a sua alma. O que é alma? No hebraico, a palavra que se usa para definir alma é nefesh. Nefeshe. Nefesh. Nefesh tem várias traduções, mas o significado, digamos assim, atribuído nesse texto é com todo o nosso ser. A nossa alma, ela não é só uma terceira parte de quem nós somos. Algo que habita, que quando a gente morrer, ela vai sair do nosso corpo. Não. O nefesh é muito mais do que a ideia de alma que a gente tem aqui no Ocidente. Mas o nefesh é o todo o nosso ser. Digamos assim, enquanto você respira, a tua completude deve amar ao Senhor. Com todo o teu ser, com toda a tua existência. Então, nefesh é todo o nosso ser, de dentro para fora, oferecendo tudo o que somos, tudo do que é material e do que é imaterial, oferecendo tudo ao Senhor. Então, ame o Senhor de toda a tua alma. É isso. E para finalizar, e de toda a sua força. Essa daqui eu acho que é uma das que eu mais gosto das definições, que é meod. A palavra é M-O'-O-D. Meod. Essa daí é um advérbio de intensidade que eles usam. Por exemplo, eu tô muito doente, eu tô meod doente. Eu não só tô doente, eu tô bem doente. Como se eu tivesse numa situação grave, digamos assim. E isso pode ser atribuído a coisas alegres, boas ou ruins, tristes, catástrofes. Então, meod é um advérbio de intensidade. Então, quando a palavra fala ame o Senhor de toda a sua força, é tipo assim, com toda a tua potência, com toda, na sua potência máxima. A palavra do Novo Testamento que traduz meod seria dunamis, ou dunamis, que seria explosão, é o poder explosivo do Espírito. Então, ame o Senhor de toda a sua força é com tudo, com toda a potência que você tem. Não sei nem como traduzir potência, mas é com toda a tua energia. Seja física, seja mental, seja espiritual, seja sentimental. Tudo que você tem, só vai com tudo. E isso abrange todas as áreas da sua vida. Sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida ministerial, sua vida relacional. Abrange tudo. É isso que eles entendem, que os judeus entendem quando eles leem o Shema. É amar a Deus com potência máxima. Amar a Deus ao ponto de corresponder em atitudes. Porque esse é o significado de amar para ele, de amor para eles. É amar o Senhor de todo intelecto, de toda sabedoria, de todo entendimento, com todo o seu ser, com todo o seu ar. É viver uma vida de devoção ao Senhor. Esse é o chamar. E é essa as expectativas do Senhor nesse relacionamento que ele deseja ter conosco. E no final do chamar ele fala, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Então, o Senhor deseja que a gente guarde aquilo que é a vontade dele. Assim como no relacionamento interpessoal, o Senhor deseja que a gente guarde a palavra dele. Certo? Aí vamos lá. Lá em Deuteronômio 10, 12, 13, fala assim, agora, Israel, o que seu Deus requer de você, somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. O Senhor deseja atitude de todas essas coisas que ele falou, de todas esses, não vou dizer requisitos, mas de todas essas expectativas que o Senhor tem de nós. Ele deseja que a gente tenha ação, que a gente haja, que a gente tenha atitude sobre aquilo que a gente declara com a nossa boca, sobre aquilo que a gente diz crer. Não adianta dizer que crê, não adianta declarar com a boca, eu amo o Senhor, se você não vive uma vida completamente e extraordinariamente, com toda a potência rendida a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, certo? Vai pensando nessas coisas que eu tô falando. E vamos lá. O que fazer? O que a palavra fala que a gente deve fazer? Porque muitas vezes a gente fica em dúvida.
O que eu devo fazer? Como é que eu devo... tipo assim, como eu devo agradar a Deus? Além de tudo isso que a gente leu, que eu acho que a gente já poderia terminar aqui, a palavra ela é muito clara a respeito daquilo que é aprovado e daquilo que é desaprovado por Deus. E daí eu vou ler um trecho que está lá em Gálatas 5, 19 e 21, que resume aquilo que Deus abomina, aquilo que você de jeito nenhum deveria fazer, aquilo que com toda a mais plena sagrada certeza desagrada e entristece o espírito que habita dentro de você. Diz o seguinte: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, como a própria palavra fala, é extremamente claro. Aquilo que vem da nossa carne, ou seja, daquilo que está contaminado pelo pecado, que a nossa carne abrange tudo que somos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, o nosso próprio corpo, inclusive, tudo isso está contaminado pelo pecado. E tudo aquilo que é fruto da nossa carne desagrada o coração de Deus, entristece o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, aprofunda em cada um desses pontos, pense um pouco, reflita um pouco sobre cada um desses pontos. Será que eu tenho praticado alguma dessas coisas? Porque muitas vezes a gente é crente, a gente tá na igreja, a gente ama Deus, a gente pratica... A gente até não fala palavrão, mas a gente tem acesso de raiva. Muitas vezes a gente tá tudo bonitinho, certinho, obediente a nosso pai, nossa mãe, a gente honra todo mundo, mas a gente é uma pessoa que tem ambições egoístas. E você conhece o seu coração. Você sabe aquilo que as pessoas não veem, mas que existe dentro de você de mais podre e poluído. Então, não achem que viver uma vida que agrada a Deus é aquilo que a gente mostra necessariamente para as pessoas. Claro que quem realmente ama o Senhor vai demonstrar isso em ações, em atitudes, e eu vou ler logo em seguida. Mas, muitas vezes, a gente acha que mostrar para as pessoas que somos legaizinhos, que somos bonzinhos, que servimos a igreja, que não faltamos um culto, é a essência de quem nós somos, quando na verdade o nosso coração está poluído com intenções malignas, com desejos egoístas, até com pensamentos impuros, com pensamentos de imoralidade sexual. Então, se autoavalie. Entre agora em momento de autoavaliação. Será que você realmente está vivendo uma vida que age baseado naquilo que você declara com a sua boca? Vai pensando. O que fazer? Vamos lá, a palavra é clara. Que não é só o que fazer, mas aqueles que de fato possuem o Espírito Santo dentro de si, eles consequentemente vão dar o quê? Frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, nesse mesmo capítulo, fala o seguinte: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, ou seja, contra fazer tudo aquilo que provém do Espírito, não tem limites. Você pode derramar muita alegria, muito amor, muita paz, muita paciência, muita amabilidade, muita bondade, muita fidelidade, mansidão até não aguentar mais e muito domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Se você avalia o fruto do Espírito, que é dividido nesses gomos que eu acabei de falar, paz, amor, alegria e etc., e você percebe que você está falhando em algum deles, com certeza, essa sua falha no fruto do Espírito, em algum ponto do fruto do Espírito, está diretamente ligada a algo que o Senhor abomina, que é fruto da nossa carne caída. E o que seria? Não sei. Talvez impaciência, talvez falta de controle, talvez você esteja com muitos pensamentos pecaminosos. Avalie o seu coração, como a palavra fala lá, quando Jesus estava na ceia com os discípulos e ele fala para que a gente faça uma autoavaliação de nós mesmos, um autoexame, para que a gente não tome a ceia para a nossa própria condenação. Ao contrário, para que a ceia, de fato, seja aquele momento em que a gente lembra o quão pequenos somos e o quão o sacrifício de Cristo é necessário para que a gente tenha conexão com Deus, certo? E eu quero falar sobre intimidade agora, certo? Intimidade com Deus.
A gente já entendeu os requisitos do Senhor nesse relacionamento. A gente já entendeu que a gente não pode viver um relacionamento com Deus tóxico. Não da parte de Deus, mas da nossa parte para com Deus. A gente precisa corresponder a esse amor. Como a gente pode ter mais intimidade com Deus, ou como a gente pode medir a nosso relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade é algo que relacionamentos próximos geralmente têm. Muitas vezes você vê o seu colega de trabalho, de faculdade, todos os dias, mas você não tem intimidade com essa pessoa. Você não tem abertura para chorar no colo com essa pessoa. Ou você sabe que talvez se você expor um pecado muito grande, essa pessoa pode te julgar, pode não te acolher. E a intimidade é o contrário disso. Você se sente seguro, independente daquilo que você esteja passando. Você se sente tranquilo de abrir o seu coração para aquela pessoa em relação às suas fraquezas, em relação às suas dores. Você se sente, normalmente, a pessoa com quem você tem intimidade é a pessoa que você se sente tranquilo de compartilhar suas alegrias. Então, como ter intimidade com Deus ou como medir a minha intimidade com Deus? Primeiramente, disciplinas espirituais. Você quer ir mais fundo em Deus? Ore, jejue e leia a palavra. Sempre. Jejue pelo menos semanalmente. Tenha uma rotina espiritual bem disciplinada. Ore todos os dias. A gente só tem como atribuir também mais intimidade com essa pessoa quando a gente conversa com ela, quando a gente expõe o nosso coração. Por mais que Deus, ele sonde os nossos corações, ele quer saber da sua boca, ele quer ouvir a sua voz, ele tem prazer em ouvir a sua voz. O quanto que você tem orado, o quanto que você tem aberto seu coração para Deus, de fato, por livre e espontânea vontade, não porque ele está sondando. O quanto que você tem dado abertura para ouvir a voz de Deus, que eu acho que aí entra na questão da oração, mas também entra na questão do jejum. O quanto que você tem se esvaziado de si próprio, da sua carne, dos seus desejos, para que você esteja mais sensível para ouvir a voz de Deus. E em leitura da palavra não precisa nem dizer nada, né? Porque a gente só consegue entender o coração de Deus não só quando a gente ora e jejua, mas quando a gente lê a palavra, a gente tem o conhecimento físico de algo que o Senhor já nos deu que é tão valioso, que é a palavra dele. É a maior revelação que o Senhor poderia nos dar. É a palavra dele, palpável, física, um compilado dela. Pausa para a água. Outra coisa, exercitar os dons. E os dons, eu não tô falando só de dons espirituais. Com certeza, exercite seus dons. Não tem medidas para isso. Com responsabilidade, com maturidade. Mas também as suas habilidades e capacidades. Com certeza, o Senhor te deu muito mais do que falar em línguas. O Senhor te deu muito mais do que só revelação e ser irmão ou irmão do coque. Deus te deu habilidades que você pode executar para a glória de Deus, seja na sua faculdade, como estudante, seja como alguém formado numa área específica de comunicação, na medicina, na odontologia, na advocacia, como você pode manifestar o reino de Deus e mostrar dentro das habilidades e capacidades que o Senhor te deu, de que você de fato é um embaixador do reino, de que você de fato é alguém que tem intimidade com Deus. E outro ponto também, que eu acho que eles se correlacionam, é mordomia e amor ao próximo. Mordomia é a gente entender que nós somos apenas guardiões daquilo que o Senhor nos confiou. Esse microfone, ele não me pertence. Essa Bíblia não me pertence. Esse relógio, esse cabelo, esse corpo não me pertence. A minha personalidade, tudo isso foi algo que Deus me deu. E como eu posso usar tudo que eu tenho para glorificar a Deus? Tudo que eu tenho, material e imaterial, intelectual e físico. Como eu posso agradar a Deus dessa forma? Será que eu tenho usado, de fato, com toda a minha força, com todo o meu meod? Eu tenho, com todo o meu ser, com toda a minha potência, com tudo aquilo que Deus me deu, eu tenho sido um bom guardião, eu tenho multiplicado os talentos que o Senhor me deu. Por exemplo, Deus me deu habilidade de comunicação, eu sou comunicadora, eu sou publicitária, mas eu tenho usado isso para glorificar a Deus ou eu tenho tornado a habilidade e o dom que Deus me deu algo inútil, sabe? Seja um bom mordomo, cuide bem daquilo que o Senhor te deu, tanto suas características físicas, intelectuais, mentais, emocionais, de personalidade, como também as coisas físicas mesmo, as pessoas ao seu redor. Cuide das pessoas ao seu redor, ame o seu próximo como a si próprio.
Tudo isso demonstra o quão íntimo você é de Deus, o quão conectado você está com o coração de Deus, em ouvir a voz de Deus, em entender qual que é a vontade de Deus, não para a sua vida, mas além de você. Afinal, você não é protagonista da sua vida, Cristo é protagonista da sua vida. E agora eu queria fazer algumas perguntinhas para ver se você consegue pensar um pouco sobre você próprio. Será que eu tô agradando a Deus? Diante de tudo aquilo que foi exposto, será que Deus, ele tá feliz comigo? Ou será que Deus deseja que eu realmente haja mais, baseado naquilo que eu declaro na minha boca? Será que eu tenho vivido amar a Deus, ou eu só tenho dito que amo a Deus? Será que eu realmente amo a Cristo Jesus? Será que eu realmente zelo pelo Espírito que habita em mim? Será que eu tô fazendo a minha vida valer a pena o sacrifício de Cristo na cruz? Ou será que, tô salvo, então tanto faz? O que o Senhor hoje, nesse exato momento, tá te convidando a melhorar na sua vida? O que você precisa corrigir? O que hoje Deus está falando assim pra você? Filho, filha, você precisa corrigir essa área da sua vida. Você sabe que você precisa corrigir. Se você quer estar mais perto de Deus, se você quer ter um relacionamento bom com o Senhor, se você quer saber o termômetro do seu relacionamento com Deus, mude o que precisa ser mudado, esteja aberto para que Jesus ele possa acessar todos os cômodos do seu coração. E, por último, eu queria deixar uma frase. Viva uma vida no qual o Senhor olhe para você e diga, servo bom e fiel. Às vezes a gente serve na igreja, a gente até honra os nossos pais, mas na verdade a intenção do nosso coração é a intenção egoísta. A gente quer glória para nós mesmos. Você está querendo ser reconhecido por algo que você não deveria ser reconhecido. Então, sonda o seu coração. Esse vídeo é um convite para que você sonde o seu coração. Pergunta a Deus, Senhor, o que eu tenho feito que tem te agradado? Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Permita ser sensível aos ouvidos, à voz do Senhor. Permita os seus ouvidos serem sensíveis à voz de Deus. E descubra você mesmo através do seu coração, sondando o seu coração, e através dessa palavra que é viva e eficaz. E não passa, mesmo que as eras passem, a palavra permanece. Descubra se você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida, se você está alegrando o coração do seu papai. Se ele olha para você e está dizendo, caramba, você é minha serva boa e fiel. Você é meu servo bom e fiel. Você entendeu o sacrifício da cruz e você me ama em atitudes. Lembre-se, o Senhor, ele não está em busca de pessoas perfeitas, mas ele está em busca de pessoas disponíveis a serem mais parecidas com Cristo. Quando Pedro negou Jesus, e depois Jesus ressuscitou e Pedro tinha voltado a ser pescador de homens. Digamos que ele tinha se desviado. E ele sabe que ele tinha errado. Ele sabe que ele tinha pecado contra Cristo. Ele sabe que ele tinha negado Cristo. E Jesus, com muito amor, volta lá em Pedro, vai resgatar ele e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro, poxa Deus, poxa Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. Esse tu sabes de Pedro pra mim é tipo assim, eu vacilei com o Senhor, sabe? Eu nem sei se eu posso dizer que eu te amo. Porque as minhas atitudes não corresponderam ao fato de te amar. E o Senhor, Jesus, pergunta mais uma vez e pergunta mais. Na segunda vez ele responde a mesma coisa. Na terceira vez ele pergunta de novo. Fica meio titubeando ali, mas Jesus fala assim, Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me ama, pastoreia o meu povo. O que Jesus queria era que, por mais que ele soubesse que ele tinha errado, era que ele provasse o amor dele não com palavras, mas com atitudes. Volta para os caminhos e faz aquilo que eu desejo que você faça. E volta a ter um relacionamento. E volta a me agradar, a trazer alegria para o meu coração. Era isso que Jesus queria. Era atitude. E não é sobre você ser perfeito, mas é sobre o quanto seu coração está disposto a se diminuir para que Cristo cresça em você. Eu espero que você tenha sido edificado e que você possa entrar nesse momento de autorreflexão. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Bye, bye.